Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. O tema de hoje é fé para o dia a dia. Quando a gente abre a nossa Bíblia em Mateus 11:28, está escrito assim: Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. E isso é muito importante para o nosso dia a dia, porque quando os dias vão passando e a gente vai vendo as preocupações, por exemplo, a gente sabe dos nossos problemas e as nossas preocupações vão aumentando, a nossa fé vai esfriando, mas a gente tem que lembrar que o Senhor Jesus é o nosso porto seguro, Ele é o nosso refúgio. E aqui ele diz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Isso é maravilhoso, porque geralmente nós somos tomados por muitas preocupações diariamente, pelas ansiedades, pelas notícias que sinceramente causam ainda mais. Mas o Senhor deixa esse lembrete que a gente tem Ele para descansar e repousar. E não temos nada além dele. Então as frustrações que vamos tomando podem acabar atrapalhando o nosso relacionamento com Ele. Porque Ele diz: venha a mim. Se você está muito preocupado, se você está muito cansado, se você está muito sobrecarregado, vá até Ele. Não deixe de orar, não deixe de buscar, mesmo quando a sua força for pouca. O Senhor não se importa em como você ora. O Senhor não se importa se você está orando em pé, se você está orando deitado, se você está orando ajoelhado. Ele se importa se você fala com Ele, se você expressa as suas necessidades. Porque sinceramente o Senhor é Deus. Ele não precisa que você fale para que Ele saiba. Mas Ele quer ouvir você falando. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele, que você tenha fé nele para continuar acreditando nele dia após dia. Nós não devemos nos preocupar com tantas preocupações, porque sinceramente tem vezes que a gente está se preocupando com coisas que nem cabem a nós resolvermos, ou que a gente quer usar tanto a força do nosso braço que queremos resolver sozinhos. Vamos lembrar que nós somos seres humanos, somos falhos, defeituosos, não tem como a gente usar a força do nosso braço para vencer as nossas guerras, as nossas batalhas. Porque o Senhor é o nosso Pai. Ele é o nosso descanso. A gente pode e a gente deve pedir auxílio a Ele para as nossas batalhas. Porque tudo que a gente faz com a força do nosso braço cai e desmorona. Mas quando é Ele agindo e intervindo, tudo começa a prosperar quando passamos o controle para Ele. Assim, deixando de usar a força do nosso braço, tudo começa a fluir. Então descanse, espere no Senhor, pois Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a força, Ele é a nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, do que sinceramente precisamos nos preocupar se temos Ele? Por que nos preocupamos tanto e carregamos tanto a nossa ansiedade se nós temos Ele? Ele é o suficiente, Ele basta. Em Mateus, quando fala sobre as preocupações da vida, Jesus fala: basta cada dia o seu mal. Então não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com o que vai vir depois de amanhã, o que você vai fazer no futuro daqui a 2 anos. Porque
como diz nessa passagem também, em Mateus 6, você pode se preocupar muito, mas você não vai conseguir acrescentar uma hora que seja a sua vida. Você não vai conseguir acrescentar. No caso, o pensamento que eu tive, você não vai conseguir acrescentar uma hora e vai perder uma hora da sua vida se preocupando. Então, do que vale você se preocupar? Então, não se preocupe que faculdade você vai fazer, que curso você irá fazer também. Porque tudo está nas mãos do Senhor. Ele dá tudo. Não tudo conforme a nossa vontade, mas o que Ele quer, Ele dá. No tempo dele, Ele faz acontecer. Então espere e descanse no Senhor. Pois nós somos chamados de homens de pequena fé por nos preocuparmos tanto. As preocupações, elas tiram a nossa fé e desviam os nossos olhos do foco que é Cristo. Jesus, em Lucas 9, 22, 23, eu acho, diz: carregue a sua cruz. E eu acho isso muito importante, porque nós devemos ir até Ele. Também para carregar o quê? Para deixar as coisas de lado. Então deixe de usar a sua força e passe a descansar no Senhor. Porque quando Jesus diz carregue a sua cruz para aqueles que querem segui-lo, é para você se render completamente. É para você se render totalmente. Deixar de fazer suas vontades e deixar de se preocupar tanto ao ponto de querer usar sua própria força e não querer mais descansar no Senhor. Entende isso? Carregar sua cruz não é apenas deixar de fazer suas vontades, mas é fazer o que o Senhor manda através de sua palavra. Então, se Ele manda descansar, descanse. Não lute, obedeça. Pois como está em 1 Samuel, capítulo 15, eu acho que versículo 23, é que a desobediência é como se fosse um pecado de feitiçaria. Então, quando nos passamos a se preocupar e a deixar de descansar no Senhor ao ponto de querer fazer as coisas do nosso próprio jeito, e querendo ou não, começando a pecar contra o Senhor, porque estamos desobedecendo em um momento que era para estarmos descansando e confiando, nós estamos pecando. Em Mateus 6, quando fala sobre as preocupações da vida, uma coisa que eu acho linda é que o Senhor Jesus fala sobre os lírios do campo. Eles falam que eles são belos e que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Então o Senhor não vai vestir nós melhor ainda do que esses lírios? Porque eles são ervas que daqui a pouco nascem e são jogadas ao fogo. Mas a gente não tem mais valor do que esses lírios. E também fala sobre os pássaros, que eles não colhem e nem plantam, mas o Senhor dá a provisão para cada dia. Então descanse, respire e desfrute do descanso que o Senhor quer te dando. Espere, tenha com total confiança na plenitude do Senhor, porque Ele há de prover, Ele há de fazer as coisas. Se for para chorar, chore. Se for para rir, ria. Se for para cantar, cante. Mas agora, no momento de descanso que Ele está nos dando, ou te dando, descanse, aproveite, desfrute. Essa é a palavra
E eu espero que ela tenha fortalecido você. E eu tô muito feliz, sinceramente, que agora eu pude voltar. E que nós tenhamos fé para o dia a dia, crendo no agir do Espírito Santo, pois Ele é o nosso melhor amigo e não há de nos abandonar. Tchau!